Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira consideração que o padre tem a fazer, só aumentar isso aqui, é referente à nossa vida de piedade. Porque nós, católicos, sabemos de nossas obrigações de rezar, mas é muito feio como nós andamos rezando. Eu não vou aterrissar a cada pessoa em particular, porque o padre não vive com os senhores, mas eu falo em geral, não? Se nós observássemos exteriormente como reza um monge budista, ele causaria vergonha ao mais, entre aspas, fervoroso dos monges beneditinos dos mosteiros por aí, não? Se os senhores olhassem quantas estupidezes que exigem os hindus com seus milhões de deuses por dia, hein? Desde uma lâmpada e de não sei o que, de inclinar, de pegar a flor não sei da onde, passar em cima, de jogar leite em cima de uma pedra não sei quantas vezes, aí nós veremos que o nosso Deus é muito maltratado, porque ele não pediu nenhuma dessas estupidezes, nenhuma, mas que nós, tendo o Deus verdadeiro, tratamos muito mal. Então vamos repassar, eu lembro de ter falado alguma vez, mas eu vou repetir, porque se nós estivéssemos feito o que deveríamos, nós estaríamos em melhor estado. Porque quando a nossa alma aumenta o fervor, se dissipam muitas trevas do nosso dia a dia. Então, primeira coisa, a vida de um católico, ela começa na noite. Pois é, nós não somos seres noturnos. Mas só que se nós não sabemos dormir bem, isso daqui vai parecer uma autoajuda, hein? Mas se nós não dormimos bem, nós vamos acordar mal, nós vamos rezar mal, as senhoras vão trabalhar mal, vão devorar com bom dia o primeiro que aparecer diante das senhoras, ou dos senhores, ou o padre também. Bom, então tudo começa à noite. E para ajudar o demônio a estragar as nossas noites, nós temos 1000 desculpas para dormir tarde. As senhoras que às vezes vão lavar roupa às 10 da noite, isso é um absurdo, hein? Uma máquina de lavar às 10 da noite devia ser um pecado mortal, porque é um sinal de uma desordem imensa numa jornada, salvo que passaram um dia no hospital, hein? Socorreram alguém, ou viajaram e chegaram, não sei, pegaram chuva, e bom, mas fora isso é um absurdo. 10 da noite não se liga a máquina de lavar para nada, nem para conserto. Aí o que vai acontecer? Até essas roupas serem centrifugadas, vamos dar 11h30 da noite e vão estender, e fora só o movimento de alma pensando em lavar roupa neste horário, isso é inimigo do descanso indispensável para o mínimo de sanidade mental do amanhã. Outro problema absurdo, os nossos queridos e veneráveis celulares. Uma tela, seja de uma televisão, de um computador e desses pequenos, elas deixam os nossos olhos excitados pela luz, pelas variantes de assuntos, de cores, e se estão assistindo filmes, pior, porque com a variação de cena, os nossos olhos ficam realmente querendo ver mais, ficam seduzidos. E é justamente o que se opõe ao descanso mínimo, falando de um ser humano normal. Nós temos um desfavor da luz elétrica, com tudo que ela nos proporciona, como esse ventilador, bendito seja Deus e quem o inventou, descanse em paz. Mas só que se nós não tivéssemos estes meios, estaríamos agora como as galinhas, preparando o nosso corpo para descansar. O máximo que teríamos era um lampião, a duras custas de querosene, algumas velas eram caras, então se acendiam poucas, mas agora todos estariam preparados para dormir, porque o dia vai convidando o corpo a se apagar. É verdade que inventaram uma luz azul que protege das telas, mas tudo isso é antinatural, isso é artificial. O que nos protege da luz branca é o declinar do dia. Porque o dia realmente vai ficando uma luz azul, até ficar um azul marinho no céu, e é a noite, e nós temos que descansar. Com todas essas coisas que parecem serem muito convencionais, propícias, luz, ar-condicionado, telefone, etc., a nossa alma fica com uma excitação quando ela devia estar
num estado inicial de repouso. Aí depois os senhores verão que muitas enfermidades nervosas, e o homem moderno padece de muitas delas, é por falta de um repouso. Aí os senhores poderiam falar: padre, é verdade que o nosso corpo, nós não precisamos dormir, nós precisamos descansar. Exatamente isso. Essas agitações, elas talvez não sejam inimigas somente do sono, porque todos nós dormimos à noite, mas elas são inimigas do nosso descanso. E podemos dormir dias e horas tras horas, mas o homem moderno se faz cada vez mais incapaz de descansar. Aí não adianta se encher sei lá, de calmantes, de chás, de não sei o que, raízes não sei da onde, sendo que o próprio organismo está agitado. Tem que ser um sossega-leão para descansar o homem moderno, e nós vamos entorpecendo a nossa alma, em definitiva, com tantas agitações. Isso é a nossa noite. E assim, a nossa oração da manhã seguramente vai terminar no ponto de ônibus, o nosso terço vai ser um parir de mamute, e fazer a leitura de um livro vai ser uma coisa a cada feriado prolongado, porque quem pensou nessa agitação teve presente o que? Destruir a vida piedosa, mas também a vida intelectual do homem. Por isso as pessoas falam: não, vou ouvir tal coisa porque esse que está falando já mastigou, já estudou, já pensou, fica muito mais fácil. E nesse muito mais fácil que estamos ouvindo quem está dizendo, muitas vezes absorvemos um monte de estupidezes, de erros, mentiras, enganos em definitivas, e o homem perde agora o seu bom juízo, o seu juízo mesmo, o julgar, uma sã crítica. Nós recebemos tudo como dogma. Por quê? O espírito quer evitar uma fadiga. Por quê? Porque ele está fatigado com as suas luzes acesas até tarde, com as suas respostas de celular desnecessárias. Ninguém vai morrer se respondermos amanhã às 6, 7, 8 da manhã, hein? Salvo os casos de vida e morte, que são poucos. Mas assim, desligar as nossas televisões antes, em realidade nem deveríamos tê-las em casa, mas vamos lá e assistir os nossos filmes para recriar nossa alma durante a tarde, durante a manhã, se for o caso. Então, uma noite mal preparada, nós garantimos o naufrágio do dia seguinte. E, infelizmente, esta noite é a noite de todos nós, todos os dias da semana. Então, cada manhã nós temos aí o nosso naufrágio. Os que gostam mais do colchão vão ter um trabalho imenso de se levantar dele. O sol radiante, um céu magnífico, e é a melhor parte do dia, principalmente nesse calor que judia bastante. Amanhã, uma bênção de Deus, hein? E à tarde é um purgatório na face da cidade, senão um inferno. Mas deveríamos acordar mais cedo. Cedo e sem confissões públicas. Cedo, porque assim como a natureza se recolheu cedo, e os bons animais também se recolheram cedo, né? Salvo os animais muito vis que andam pela noite, mas não são exemplo da vida católica, os animais noturnos. E deveríamos nos levantar cedo, porque do mesmo modo que a noite nos chama ao descanso, o dia nos chama ao trabalho. Verdade que modernamente tem quem trabalha à noite, mas com um prejuízo imenso da sua saúde mental e espiritual. Mas vai fazer o quê? Não tem outra? Mas não é o caso de uma dona de casa, de jovens, crianças, hein? Pelo amor de Deus. Essas crianças dominam 10, 11, meia-noite, vamos dar 20 anos depois, estarão destruídas, hein? Comendo as unhas dos pés, no melhor dos casos. Porque realmente Deus pensou antes de fazer o dia e a noite. E Ele pensou em nós, porque nós somos animais racionais postos por Deus neste mundo para vivermos neste mundo. Então não pensemos que Deus foi um acaso, uma coincidência, que ele, não, tem muita luz, vou pôr um pouco menos de luz à noite. Não, ele pensou no homem, pensou que o homem é corpo e alma, e pensou que o homem ia usar bem o seu dia, ia precisar da sua noite para descansar. Um dos meios mais eficazes para descansar é dormir bem, mas o dormir bem será conforme o cansaço de cada um, de cada físico, cada corpo, segundo disposições. As mulheres têm as suas sempre, os homens dependem dos seus trabalhos, uns vão precisar de mais, outros de menos. Mas também o excesso, que toda essa busca do repouso, do descanso que o nosso corpo busca, vai levar ao que é o ócio. Então, diante de uma exacerbação da alma, uma excitação tremenda de tantas luzes, barulhos, fora de horários e desordens,
o corpo vai ficar destruído e vai buscar um outro extremo, um descanso nunca realizável. Aí vai ser a preguiça a serviço, e depois tanto dormir e o homem seguirá cansado. Porque, como lhes dizia, é uma questão de repousar e não só de dormir. Mas só que a alma tão agitada não vai conseguir nem dormir, muito menos descansar. E quando conseguir dormir, não descansará. Então a nossa vida é uma vida de fardo, cansado, destruído. E toda manhã já é um grande horror se levantar, porque vai ser um fardo a mais ao fardo que já preparamos na noite anterior. Com isso, queridas almas, é impossível servir a Deus e perseverar no serviço de Deus. Por que eu vou lhes dizer isso? Porque o serviço a Deus supõe que o nosso corpo sadio. Se estamos prostrados em cama com uma doença, é outra história, uma exceção da vida. Mas não é o nosso caso, que estamos aqui repousando saúde, todos muito bem, graças ao bom Deus, todos rosados, que vamos, usar esta sanidade, a nossa juventude para servir a Deus. Mas com esta alma cansada, é impossível. Por isso hoje nós vemos a sociedade num nível de assim animal, assim irracional. Não só das paixões que eles servem, mas ignorância. Como que uma pessoa com uma rotina dessa poderá ler um livro? É impossível. Na segunda página estará roncando. Como poderemos ouvir um sermão que estamos pescando? Não, muitos sermões. É verdade que o padre às vezes demora um pouco mais do normal, mas nós nos paramos. As senhoras talvez à tarde, depois do almoço, pararam para, não sei, ler alguma coisa e dormiram e acordaram quando o terço caiu no chão, levaram um susto e se levantaram. Este buscar descanso num estado desse é sinal que a alma está esgotada. E isso é impossível. Estudar, repito, impossível. Tentar ouvir alguém, é possível tudo, porque a alma está cansada. E durante o cansaço nós só buscamos o descanso. E todas as nossas ações com esse esgotamento são feitas parcialmente. Aí vamos ver aí a falta de zelo para cuidar das coisas, tanto das comidas das senhoras, costurar, nem pensar, e sei lá, o trabalho serão sempre buscas, fugas, às vezes uma mensagem, uma coisinha para refrescar um pouquinho a alma, buscando uma distração, porque quem busca distração busca um repouso, e a nossa vida vai ficando tudo pela metade. Isso é uma desgraça, hein? E o homem moderno é alvo desta desordem. E eu repito, com isso é impossível ter sanidade mental, espiritual, e a sociedade jaz numa sociedade de gente cansados. E para colocar um acréscimo a serviço do cansaço é a pressa. Então temos que fazer tudo com pressa, tudo é para ontem, e depois com esta pressa e esse cansaço nós ficamos despedaçados, esquartizados, e cada dia é perder-se um pouco mais da nossa integridade física, mental e espiritual. Então, se nós queremos, às vezes, rezar melhor, não é questão de fechar os olhos e fazer força. Quando a alma está destruída pelo cansaço, é questão de, olha, você quer rezar, vamos deixar para amanhã, então durma cedo hoje, durma às 10, mais tardar, tchau todos os aparelhos, apague bem a luz, escuridão, faça sua oração da noite, durma bem e amanhã rezará melhor. Porque com a alma tão agitada e tão cansada, as nossas orações serão inevitavelmente distraídas. É impossível. E por que isso? Porque nós somos corpo e alma. Nós não somos puro espírito. Se fôssemos toda essa parte do cansaço, como os anjos não se cansam. Graças a Deus, porque não tem corpo. E nós temos essa composição corpo e alma. Então a alma ajuda o corpo e o corpo ajuda a alma. Rezar é um ato da alma, mas precisa do corpo. Se o corpo está esgotado, a duras penas a alma vai conseguir rezar como poderia e deveria, porque para isso ela precisa do corpo. Aí aqui nós temos uma explicação, porque nós já não conseguimos nos ajoelhar, não conseguimos parar diante de uma imagem e rezar com devoção, porque a nossa alma está numa agitação tal que isso já não é uma questão de dores, hein? É uma questão de tão agitada e tão cansada que olhar estas práticas já traz consigo um outro fardo. E aí o que é o repouso da alma vira um cansaço, e o que é o cansaço da alma vira um descanso. Um círculo vicioso, porque aí tem uma falácia. O homem só vai descansar quando ele souber deitar no horário que Deus pensou, e Deus pensou que a noite fosse para o descanso dos mortais.
Nós falamos para os senhores, podiam passar, padre, isso é muito fácil para um padre, isso é muito fácil para um monge, que essa hora já rezou completas, está dormindo. Sim, mas só que a sociedade sadia fez isso desde Adão até talvez 50 anos atrás, foi assim. Ninguém ligava às 10 da noite para ninguém, salvo se fosse um caso de vida ou morte. Ninguém ligava às 9 da noite para ninguém, porque supunha que estava ou terminando de lavar a louça da janta e ia já se recolher, ou porque, bom, era um horário que não se ligava salvo uma urgência, e quando tocava o telefone nesse horário todos se assustavam, aconteceu alguma coisa. As pessoas perderam o bom senso. Aí perderam o bom senso, perderam os horários, perderam as medidas, perderam tudo por uma agitação, e tem coisas que podemos falar amanhã e talvez podemos conversar daqui a 3, 4 dias. Mas toda essa euforia e toda essa busca, às vezes, de falar, é para descansar. Mas só que aquele descanso de uma boa conversa, que sempre é agradável, vai ser um cansaço para depois não conseguir rezar, nem trabalhar, e a nossa vida vai num círculo vicioso. Então, cuidado com essas coisas. Nós temos que ter cuidado. O demônio é inimigo da sanidade mental do nosso corpo. Porque com tantas perturbações que nós vemos psicológicas, muitas vezes é realmente ação demoníaca, mas por que ele entrou em nós? Não, nós entramos no jogo, que na dança dele estamos dançando conforme ele está tocando. E o que ele é? O espírito de dividir. E dividindo, ele destrói. E hoje o homem está realmente dividido. Nós temos que rezar, mas nosso corpo não consegue. Isso é uma divisão. E ao fazer isso é o quê? Uma destruição da nossa vida espiritual e da sanidade também do nosso corpo. E poderíamos aterrissar e ver tantas enfermidades hoje por causa desta falta de saber descansar. Olhando para uma pessoa normal, assim, um dia a dia correto, seria o quê? 8 horas de descanso. Talvez pessoas um pouquinho mais agitadas precisariam de quê? De 6 horas de descanso. E algumas outras talvez menos. Mas só que se nós nos levantamos com os olhos pesados e o levantar-se da cama é realmente um árduo trabalho, é sinal que nós não estamos descansados, mas temos que nos levantar. Então aqui nós, corrigindo esta coisa simples, dormir horário humano, nós temos aí melhorado as nossas orações, muito mais, hein? Rezaremos com mais fervor do que a mais fervorosa das carmelitas, se dormíssemos cedo e acordássemos cedo. Depois a parte da manhã é propícia para oração, porque é o dia que nasce, tanto no Antigo Testamento que se oferecia a Deus as orações no nascer do sol e no ocaso. Porque a manhã está favorecida a Deus, porque damos a primícia do dia a Deus, nosso Senhor. E o ocaso do sol é quando Deus passeava no jardim com Adão. Então é o momento de também render a Deus conta de toda a manhã e tarde. Oração da tarde, que nós sempre falamos oração da manhã e da noite, mas deveríamos ter uma oração da tarde. E aí, neste colóquio com Deus, à tarde, a nossa alma já começa a repousar em Deus e depois em cima das nossas camas. É assim que se faziam. Os senhores podem me dizer, padre, no meu tempo, na minha avó, minha bisa, nossos pais, era o quê? 17, 18 horas estavam rezando o seu terço. Por quê? Porque era exatamente a hora dessa transição entre tarde e noite, e a alma ia descansar em Deus. Mas não tinham televisão, não tinham celular, não tinha eletricidade, então tinha que aproveitar muito bem o dia e descansar muito bem a noite para acordar cedo para aproveitar o dia. Nós temos todos esses meios. Hoje as senhoras não têm que ir para o rio buscar água para lavar nada, não tem que colher nada na roça, e hoje tudo está muito eletrônico, mas hoje o que nós temos? A destruição, uma autodestruição de nós mesmos, com as comodidades deste mundo. Então, por um lado, o mundo dá carícias cômodas, e por outro lado, ele arranca pedaços de nós. Isso daí é obra do demônio. É verdade que foi a inteligência humana que facilitou a vida moderna, mas ao mesmo tempo ela deixou o homem moderno animalesco, e destruído e incapaz para as coisas que nos distinguem dos outros animais. Nenhum animal reza, nem o louva-a-Deus que leva esse nome. Não sei por que ele leva esse nome, hein? Mas ele é cruel, hein? Ele pega outros insetos e faz coisas horríveis. Ele é malvado. Pois é, só por causa das mãos postas. Pois então, nenhum animal tem o trabalho de uma vida intelectual, porque o animal é um animal, um ser sensível e não busca, o instinto tem tudo. Mas o homem moderno ficou animal e não tem a sua vida intelectual, não tem a sua vida espiritual, aí perde a sua vida moral e fica pior do que um animal selvagem.
Porque o animal selvagem ainda tem o seu instinto que o faz obedecer às leis, como ave ou como animal, mamífero, o que for. Agora, o homem que teria as virtudes adquiridas, seu serviço a Deus, sua vida intelectual, não tem por quê? Porque o instrumento para isso está destruído, e é o nosso corpo. Somente dormindo tarde e acordando mal e assim levando a nossa vida. Com isso, outro âmbito que as nossas noites mal dormidas vai repercutir no nosso humor. É verdade, tem pessoas mal-humoradas por outras razões. Não sei quais. Cada um tem as suas razões falsas, todas elas, hein? Se nós abrirmos os olhos de manhã, nós não temos nenhuma razão para estar mal-humorado. Se Deus nos deu um dia a mais para salvar nossa alma, se estamos de mau humor, é porque nós não queremos trabalhar para a nossa salvação. Isso é um problema sério, hein? Assim que, pelo amor de Deus, é insuportável viver com mau humor. Então, a oração da manhã, exorciza esse espírito de mau humor e deixa lá amarrado no crucifixo ali na cabeceira da cama. E levantar com boa disposição, com essa boa disposição, fará que tratemos melhor. Senhoras mães, às vezes cansadas com seus filhos, um dia a mais vai ser outra batalha com as crianças ruidosas. As esposas, mais uma batalha com seus esposos, não? Que também mal-humorado estragou toda a família, mas com uma alma descansada, poderá levar isso até com alegria, com ânimo, pelo menos, para saber praticar as virtudes de paciência e outras anexas a este melhorar o espírito de casa. Nossas faces teriam menos rugas, seguramente. O envelhecimento precoce, já que lutam contra o tempo, se querem ter boa pele, durmam bem. É verdade que na ressurreição da carne, Deus vai eliminar todas as rugas, mas para isso temos que ressuscitar com glória. E do jeito que levamos a vida, não vamos ressuscitar gloriosos, hein? Então, lutar contra as rugas é mulher praticar as virtudes, morrer na graça de Deus, esperar a ressurreição da carne e ter uma pele sem nenhuma marca do tempo. Nada, de galinha, de nada disso. Expressões do tempo, tudo. Os cosméticos gloriosos de Deus são os melhores. Mas para isso temos que levantar com boa disposição para encarar nosso dia e a nossa noite chegar no nosso leito vitoriosos contra nós mesmos, nossos maus humores péssimos, nossas preguiças e nossas tantas mazelas que carregamos. Mas é impossível lutar contra isso se estamos cansados. E eu repito, um simples dormir um pouquinho melhor, sem esses aparelhos e fios, longe de nós, todas essas coisas, nós teríamos a nossa vida muito melhor. Mas uma melhoria quase milagrosa é somente descansar melhor. Rezaríamos melhor, rezando melhor, levamos uma vida melhor e a nossa vida está praticamente paradisíaca, ajudada com a graça de Deus. Eu não sei se eu me explico. Me explico? Porque isso é importante. Às vezes nós falamos, não, vou fazer uma vigília penitencial porque vai iniciar a quaresma, magnífico. Mas só que o homem faz isso não para Deus. Os filmes que nós assistimos à noite não recream a alma de ninguém. Pode saciar a curiosidade, pode deixar um pouco empolgado por causa da cena. Mas só que Deus fez a noite para que descansássemos. Se alguma vez a sacrificamos porque é Natal, é Ano Novo, é uma coisa nobre que merece o sacrifício do nosso descanso, será por uma razão sobrenatural e que vale a pena uma vigília e algo semelhante, mas ela não será feita todos os dias de nossa vida. Porque seria um desequilíbrio, seria uma imprudência e nós precisamos desse descanso para servir melhor a Deus nosso Senhor. Outro aspecto. Aqui já civilizamos os nossos índios modernos, dormir cedo. Até os índios naquele então tinham seus horários para dormir, E tinham que aproveitar a manhã para caçar. E os jesuítas ajudaram eles a aproveitarem bastante o seu dia, sua jornada e descansarem bem, coisa que eles já sabiam fazer por outras vias, de álcool e alguns excessos de alguns fumos por aí. Mas só que, bom, com a vida social que eles tiveram, os jesuítas ensinaram eles a terem um descanso muito proveitoso. E era muito belo, porque, por exemplo, as reduções jesuíticas, no pôr do sol, tinham a oração da tarde e da noite, jantavam e iam dormir bem cedo. E aí parecia praticamente um convento. E isso eram o quê? 2.000, 3.000 índios por redução jesuítica e 2 jesuítas para cuidar de todos eles. Porque ordenando essa parte natural, tão simples, se ordena praticamente a alma inteira de uma pessoa.
colocando descanso, uma alma descansada, ela tem ânimo para fazer as outras coisas. Agora, quem está esgotado, tem ânimo para quê? Até o deitar vira um fardo e falar, por quê? Porque não tem solução. Então, cuidemos disso. Agora, outro aspecto, falei do descanso. Depois nós temos que ter, na nossa vida, que supõe o descanso, hora para as coisas. Hoje se perdeu por falta de virtude, se perdeu o horário de almoçar, o horário de jantar. É o horário que ficar pronto. Isso está errado. Isso é falta de caridade. Porque é normal que o organismo tenha de manhã fome em certos horários e certos horários não tenha. Por exemplo, de manhã todos acordam praticamente com fome. Aí tem o café da manhã. Se o café da manhã sai às 11h30, ninguém vai almoçar meio-dia. E se almoçar vai ser muito pouco proveitoso. Então nós temos que ter um horário para acordar, um horário de tomar o café da manhã. E para que tenhamos um horário para almoçar, que é um horário que supõe o meio-dia, 13h. Uma civilização romana é assim, não? Católica, sempre foi assim. E depois, este saber ter um horário, o que vai mudar? Muita coisa. Muito do pecado da gula é comer fora de horários. Por quê? Porque o almoço vai sair, só Deus sabe. E a nossa mãe, que horário vai sair o almoço. Então, qual a tendência primeira? De aliviar a nossa fome beliscando. Aí vamos beliscar, vamos nos encher de estupidez, porque todos vão beliscar justamente porque não serve para alimentar-se, porque sempre é o que está à mão também. E aí vamos alimentar mal o nosso pobre corpo. E um corpo mal alimentado equivale a uma alma cansada. É a mesma coisa. E quem teve anemia, ou tem, sabe que a anemia traz consigo um pesar, um cansaço, uma fadiga. Então, como que estará bem disposto para o trabalho, bem disposto para a oração, sendo que ele está anêmico? É um problema. E hoje as pessoas, por falta também de virtude, as pessoas são chatas para comer. E essas crianças, eu não sei, hein, mas vou incriminá-las. Hoje as crianças não sabem comer nada, é só bobagens, estupidezes. Aí daqui a 20 anos não conseguirão carregar a jornada de manhã até meio-dia de um trabalho. Porque se não souberam vencer o péssimo gosto que elas têm de não gostar das coisas mais saborosas e as mais propícias para alimentar o seu corpo, elas serão anêmicas, raquíticas e levarão uma vida como uma folha levada pelo vento. Tal qual a fragilidade do seu corpo será a fragilidade de suas almas. É assim, parece cruel, mas é assim. Se eles sabem, hein? Nossos pais nos ensinaram a comer até pedras. Não era assim? Salvo que o corpo recusasse aquilo vomitando. É um sinal muito sério que não é mais do que frescura. Perdão pela palavra. Mas se vomitou é porque tem uma repugnância àquilo. Nós respeitamos. Mas caso contrário, se chama frescura. E essas frescuras devem ser abominadas. Principalmente nós adultos, que devemos ser o exemplo. Mas se não gostamos da cor verde, nem por isso vamos deixar de comer nossos alfaces e folhas, hein? Porque isso é frescura, e essa frescura leva com o quê? Que as almas não tenham disciplina, comam estupidezes e sejam tão frívolas quanto o seu gosto. E é a juventude McDonald's que nós temos à base de Coca-Cola e estupidezes. E são incapazes de aguentar meia hora de um terço ou uma missa. Por quê? Porque as suas almas são frágeis como o seu gosto. E nós falamos, padre, é por isso? Não é só por isso, mas supõe isso também. E aí vai sair do que dessas crianças feitas de um barro trincado? Crianças de cristal, porque a fragilidade amanhã será mais frágil. E esse mais frágil amanhã já nascerá quebrado. E aí nós vamos ver, vai chegar um tempo em que, graças ao demônio e ao inimigo do gênero humano, as pessoas não consigam carregar consigo o peso da Sagrada Escritura, da tradição da igreja e de um terço por dia, porque serão incapazes por uma fragilidade física, moral também. Então tenhamos cuidado, hein? Quem pensou nisso, pensou muito bem. E pensou como? Buscando, nos pescando pelas coisas prazerosas e vis. As coisas mais simples e muito encantadoras ao mesmo tempo. Então nós vemos essa desordem no comer, que leva à gula, e leva à fragilidade, e leva essas crianças totalmente sem o menor robustez física. Aí alguém vai olhar feio para a cara delas, eles estarão com depressão dentro do quarto escuro, e não conseguirão encarar a vida que nós sabemos que não é fácil, é cruel. Então, almas, são pequenos conselhos
breves, em todo caso não tão breves, para que nós possamos melhorar a nossa vida espiritual. Às vezes nós colocamos tudo no peso do nosso terço, mas tem coisas que nós podemos facilitar para o nosso Senhor e nossa Mãe Santíssima. Descansemos, não vai fazer mal para ninguém. Nós podemos dar menos trabalho para o nosso anjo da guarda. Então as mães usem a espada da justiça e façam seus filhos se alimentar melhor, hein? Lágrimas não faz mal para ninguém. Façam eles comerem as coisas para que eles tenham saúde, e tendo saúde física também busca a saúde espiritual, porque se eles fazem o que eles gostam, serão grandes pecadores. É assim. Quando as nossas mães nos faziam comer coisas amargas e desagradáveis, elas nos ensinaram o quê? Que nós não devemos fazer somente o que nós queremos. Nós devemos fazer o dever, que muitas vezes é tão amargo quanto um jiló, que é bem desagradável, mas bom. A senhora adora o jiló. Isso foi cruel para mim. Mas eu sou capaz de comê-lo, graças à minha mãe. Eu só gosto de uma coisa na minha vida, omelete. Não gosta. Mas como? Olha só, a minha especialidade. Nunca vou lhe chamar para almoçar. Eu como, se for o caso, eu como, mas Brincadeira. eu gosto. Tá. Vamos oferecer nessa quaresma omeletes diário no almoço para a senhora. Eu aceito.